Na videoaula de hoje, teremos como temática enxertia na fruticultura, onde teremos como objetivo orientar os agricultores e agricultoras familiares sobre técnicas adequadas na propagação de frutas e, nesse caso específico, iremos trabalhar o método da enxertia. A fruticultura apresenta grande importância socioeconômica para a agricultura familiar. No entanto, em alguns casos específicos, para que haja retorno econômico dessa atividade, é necessário promover a melhoria no sistema produtivo. Nesse caso, a enxertia ela pode ser considerada como uma técnica que é realizada com esse objetivo de melhorar o sistema de produção do agricultor conforme as características que ele deseja. A enxertia na fruticultura ela é um fator que está associado aos conhecimentos técnicos para a condução adequada da cultura, visando a melhoria da qualidade e da produtividade da agricultura. Então, podemos dizer, de forma bastante simplificada, que o ato de realizar um enxerto é uma intervenção que consiste em juntar a rama ou o fragmento de rama com uma ou mais gemas sobre outro vegetal, de modo que ambos se unam e possam constituir um outro indivíduo, ou seja, um indivíduo único. A junção dessas duas partes, do enxerto e do porta-enxerto, ele vai constituir um único indivíduo. Então, podemos dizer que a enxertia ela é um método que consiste na união de duas espécies de plantas que podem ser diferentes ou não. Esse processo acontece entre uma parte da planta denominada enxerto, ou como é conhecida popularmente, cavalheiro, e essa parte da planta ela é inserida em uma outra parte de uma outra planta que pode ser no sistema radicular ou num caule que é conhecido como porta-enxerto ou como conhecido popularmente cavalo. O porta-enxerto ele é responsável por conduzir minerais pela planta, enquanto que o enxerto ele é a parte de interesse para o desenvolvimento, ou seja, para continuar o desenvolvimento daquela planta, sendo essa parte também responsável pela condução de substâncias orgânicas produzida pela fotossíntese para a planta enxertada. O enxerto em árvores frutíferas é uma das mais antigas práticas hortícolas. Existem registros históricos aos tempos de Teosfato, que viveu aí cerca de 300 anos antes de Cristo. Os romanos desenvolveram e empregaram diversas técnicas de enxertia, que até hoje ainda é utilizada na agricultura convencional. Mas assim, nosso objetivo aqui hoje é fazer uma análise, não é fazer uma análise histórica sobre o uso de práticas de enxertia, mas é sim aprender um pouco sobre a aplicação dessas técnicas que é muito utilizada atualmente na agricultura. Falando no processo de enxertia na fruticultura, a gente vai estar vendo aqui agora algumas plantas de cacau que já passou pelo processo de enxertia e que já está em um processo avançado de desenvolvimento. Aqui a gente visualiza, uma planta de cacau com aproximadamente aí 8 meses de clonada. Então, como uma planta nova, que será a partir da agora definitiva, ela já está em processo de desenvolvimento bastante avançado, inclusive com uma produção já desejada. O proprietário da área já eliminou a planta originária, no caso a planta que serviu como um cavalo para o processo de enxertia,
E a partir de agora, essa nova planta, ela se desenvolverá com mais facilidade pelo fato de que ela terá mais espaço. Aqui é uma outra planta de cacau, onde há algum tempo já foi feito o processo de enxertia, só que como vocês podem perceber, a planta principal, que é a planta originária, que foi utilizada como cavalo, ela ainda está com uma produtividade satisfatória em relação à nova planta que é originária do processo de enxertia. Então, por isso, o agricultor está aguardando um pouquinho a mais, um tempo a mais, para ele fazer o processo de eliminação da planta principal, da planta mãe, para favorecer o desenvolvimento total da nova planta. Aqui vocês conseguem observar duas imagens. Na primeira imagem, na imagem número 1, podemos observar um porta-enxerto ou um cavalo, como é conhecido popularmente aqui pelos agricultores familiares. E na segunda imagem temos a demonstração de um enxerto ou cavalheiro, como é conhecido aqui pelos agricultores. Vamos aproveitar para falar também algumas vantagens da enxertia, e assim podemos afirmar que a enxertia ele é um forte aliado do agricultor e da agricultura familiar, pois ele pode promover, né, rapidez e força no desenvolvimento das plantas específicas. A técnica de enxertia ela tem uma série de outras vantagens importantes para o agricultor, que busca, além da produtividade, também a resistência à doença, a adaptabilidade em relação a alguns fatores naturais e climáticos. Então, assim, falando de vantagem da enxertia na fruticultura, podemos citar algumas que são as principais. Então, assim, a recuperação de pomares, a preservação e multiplicação de variedades nobres, a possibilidade de cultivar espécies com problemas fitossanitários, garantia da manutenção de características de determinadas plantas, possibilidade de alteração no porte da planta, que isso traz vários benefícios, principalmente sobre a manipulação da planta, ou seja, o processo de tratos culturais, por exemplo. Uma outra vantagem é o aumento da resistência às plantas, a determinadas pragas ou doenças, a melhoria da qualidade dos produtos finais, o desenvolvimento precoce dos frutos e a possibilidade de restauração ou recuperação das plantas. Então, essas são algumas vantagens que é possível, vamos dizer assim, relacionar ao processo de enxertia na fruticultura. Então, as frutíferas, elas fazem parte das culturas que mais têm resultados positivos quando é submetida às técnicas de enxertia. E assim, o limão, a laranja, a manga, a uva, o tomate, o pêssego, a ameixa, o cacau, essas são frutas que estão, vamos dizer assim, entre as frutíferas que mais se beneficiam com o processo de enxertia. Agora iremos falar um pouquinho de quais são os materiais que são utilizados no processo de uma enxertia. Então, estou iniciando aqui pelo canivete de enxertia, que ele sempre deve estar devidamente amolado e limpo. Uma outra ferramenta é a tesoura de poda. Aí vem a pedra de afiar, para manter as ferramentas sempre bem afiadas, já que no processo de enxertia ou os cortes, eles sempre têm que ser bastante precisos.
Aí temos o serrote, ou também conhecido como serra de poda por alguns agricultores. Temos a questão dos sacos, que podem ser plástico, pode ser de papel, ou também tem alguns agricultores, eu vou mostrar lá na frente, que o fazem a própria proteção com a utilização da folha do cacau. Claro que isso vai depender muito de onde está localizada essa área, se há movimentação de animais dentro da propriedade, se há também fatores climáticos que podem interferir nesse processo. Temos aqui o fitilho, o barbante, que também é um dos materiais utilizados no processo de enxertia. Temos a solução desinfetante, ou também pode ser utilizado o álcool, que no caso é utilizado no processo de limpeza dos equipamentos antes do processo de qualquer enxertia. Temos aqui a toalha, que vai fazer o processo de secagem dos equipamentos, e um banquinho, que um dos objetivos principais é trazer bem-estar para o técnico que vai estar ali fazendo o processo de enxertia, por ser uma posição, em alguns casos, por exemplo, citando a prática da enxertia no cacau, você tem que estar abaixada ali ao lado do pé do cacaueiro. Então, assim, o banquinho ele vem como uma forma de estar ajudando nessa questão do bem-estar de quem está fazendo o processo de enxertia. Aqui está a exposição do material básico que a gente vai usar para fazer esse processo de enxertia em fruticultura. Então, temos aqui uma solução clorada para fazer o processo de limpeza das ferramentas. Aqui o barbante, que a gente vai estar utilizando para amarrar o processo, as enxertias que a gente fizer na própria planta, no ambiente natural. Aqui o fitilho para fazer a técnica de enxertia através da janela, ou em inglês simples, como também é conhecido. Que as tesouras de poda, bastante comum aqui para utilização no processo de poda de frutíferas. O alicate, a serra, que é para fazer a de cepa. E aqui do lado nós temos algumas hastes de variedades de cacaueiro desejada pelo agricultor. E aí vai ter que ser feita uma seleção conforme índice de produtividade, adaptação ao clima. Então, esses são os equipamentos que a gente vai estar utilizando para fazer o processo de enxertia em fruticultura. Como vocês percebem, o agricultor ele escolheu uma haste que tem uma quantidade desejada de borbulha para ele fazer o processo de enxertia. Então, essa é uma planta que ele selecionou pelo fato de ter uma boa produtividade e ser considerada bastante adaptável para a área que ele vai estar fazendo o processo de enxerto. Essa variedade é uma outra variedade que vem se desenvolvendo bem aqui na propriedade do agricultor familiar, e ele quer também fazer a propagação dessa planta para em outra plantação que ele tem, que é um cacau que já está mais velho, que não está tendo a produtividade dessa. Então a gente veio aqui nessa área selecionar umas artes, selecionar uns enxertos que a gente vai estar utilizando na plantação que ele tem, na plantação velha, onde a gente vai fazer o processo de enxertia. Então, estou olhando aqui, estou observando, é importante no processo de seleção das artes que sejam galhos que estejam novos, que estejam também com aparência sadia e que tenha um número desejado de gemas, que é da onde irá surgir, né, as primeiras
folhinhas quando ela já tiver na nova planta, ou seja, na porta-enxerto, onde a gente vai fazer o processo de enxertia. Então, olhando aqui, eu observei que aqui em cima tem um galinho de cacau que pode ser utilizado para o processo de enxerto. Então, vocês percebem aqui, é um galho novo. Então, eu vou fazer o processo aqui de limpeza para fazer o processo de enxertia na próxima planta. Esse galho aqui, essa parte aqui da arte, ela já está muito nova. Então, assim, ela vai ter uma dificuldade maior de pega. Então, por isso, eu já vou eliminá-la e vou deixar essa parte onde eu vou estar utilizando na próxima enxertia. Aí o que eu estou selecionando para usar como um enxerto. Então, ele é um galho com espessura mais grossa. Então, assim, se eu for fazer um enxerto em um broto, em um porta-enxerto, que ele seja com espessura mais grossa, então já temos aqui essa arte que está favorável para isso. Então, né, aqui é uma arte que ela tem bastante borbulha e a quantidade de borbulha também irá facilitar lá na hora do desenvolvimento da nova planta. Então, isso aqui é um enxerto, uma arte que foi selecionada, que foi tirada de uma planta que para o agricultor é uma planta que vem se desenvolvendo bem na área dele. Aqui nós estamos em uma propriedade de um agricultor familiar do município de Presidente Tancredo Neves. E aí a gente está retirando as hastes, os enxertos dessa planta e vamos fazer o processo de enxertia em uma outra planta que não tem as mesmas qualidades físicas produtivas desejadas pelo agricultor. Então, essa é uma outra planta das que o agricultor selecionou para que ele faça o processo de multiplicação. Então, eu não estou especificando aqui as variedades, porque essa não é uma videoaula onde a gente vai estar trabalhando variedades de cacau. O objetivo principal da gente aqui é estar mostrando, trazendo para vocês como é que faz o processo de enxertia na fruticultura. Então, estamos utilizando o cacaueiro para estar fazendo a demonstração prática, já que o processo de enxertia ela é bastante parecido dentro da fruticultura. A gente está mostrando também os tipos de enxertia, gafagem, borbulha e lateral em forma de T. Então, assim, a gente vai estar detalhando também, a gente já detalhou, né, esse processo de tipo de enxertia, e agora nós estamos na parte prática, trabalhando na área do cacau. Então, olhando aqui, observando, eu estou tentando selecionar uma galha do cacaueiro que seja apropriado para a gente estar fazendo o enxerto. Então, é bom você estar olhando como é que está a saúde do galho, como é que ele está se desenvolvendo e principalmente a quantidade de gemas. Tem que ser um galho que não esteja totalmente velho, então tem que ser um galho novo para fazer esse processo de enxertia. Então, olhando aqui, observando aqui,
Eu identifiquei aqui esse galho aqui, que a gente pode estar fazendo o processo de enxertia. Na parte de cima eu achei aqui um galho conforme eu desejo e eu vou estar preparando ele aqui para a gente fazer o processo de enxertia. Então, limpar primeiro, né? Tirar esse excesso de folhas que tem aqui, porque a gente não vai precisar dela no processo de enxertia. Então isso é um enxerto, ou popularmente conhecido também como cavalheiro, que a gente vai estar utilizando em uma nova planta para fazer o processo de enxertia. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.